aí? Bom, hoje eu tô aqui e na verdade não estou, né? Porque eu vou trazer para vocês hoje um vídeo dos 10 minutos com Ana. No início, lá no Instagram, quando eu fazia, né? Comecei a fazer com uma live e é uma pergunta aí que me fazem muito. E ontem eu recebi de novo, né? Uma mensagem exatamente com essa dúvida. Então, como eu já tinha respondido nos 10 minutos com Ana lá no Instagram, eu trouxe hoje o vídeo para vocês verem, né, essa questão aí, que é a diferença entre bicarbonato de sódio e o fermento, né? Como é que usa, né? Quando usa cada um, qual é a diferença? Então, eu vou deixar hoje vocês com esse vídeo, que foi dos 10 minutos com Ana, para vocês assistirem aí. Eu espero realmente que vocês consigam entender a diferença e poder optar aí na hora de usar em alguma receita, beleza? E já sabem, dúvidas vão deixando, né, que a gente vai aqui esclarecendo na medida do possível, tá? Espero que vocês gostem aí, que te ajude de alguma forma. Beijo, até amanhã. Eu vou começar a responder, né, uma pergunta que eu recebi hoje cedo sobre a diferença de fermento e bicarbonato, né, de sódio. Quero falar para vocês que assim, o bicarbonato de sódio e o fermento, né, eles, apesar de serem fermentos, eles fazem com que a massa cresça, eles têm essa capacidade de produzir gás carbônico, né, e fazer uma massa de bolo, por exemplo, crescer. Quimicamente, eles são diferentes, tá? Então, o bicarbonato de sódio, por exemplo, ele precisa, para ele reagir numa massa, ele precisa que tenha algum tipo de ácido na massa, tá? Algum ingrediente ácido. E aí, por que normalmente em bolo de chocolate se fala que o melhor é usar bicarbonato, né, ao invés de fermento? Justamente por isso. O bolo, mas aí também vai depender muito do chocolate que você usar. Se você usar, por exemplo, um achocolatado, né, que tem açúcar, que tem leite, né, não vai ter tanto efeito assim. Mas, por exemplo, eu nos meus bolos de chocolate, eu uso muito o cacau em pó 100%, aquele alcalino mesmo, aquele amargão, que não tem nada de açúcar, né? Aí sim, ele é um ingrediente ácido. Então, quando você usa uma massa de bolo, que você usa esse tipo de chocolate aí, que tem essa acidez, né, do cacau, o bicarbonato ele age, ele consegue reagir, produzir o gás carbônico e fazer com que, por exemplo, a massa do bolo cresça. Mas por que tem essa diferença? O que acontece com o bicarbonato de sódio? O bicarbonato, ele tem a capacidade de acelerar as reações, né, químicas que acontecem aí. E aí ele, por exemplo, ele acelera o processo, por exemplo, de caramelização, tá? Ele tem essa capacidade, né? Então, por exemplo, se você pegar uma cebola, você vai fazer uma cebola caramelizada, né? Aí, se você colocar uma pitada de bicarbonato de sódio na hora que você está caramelizando a cebola, ele vai ser muito mais rápido de caramelizar e vai te dar aquela cor de caramelo mais forte, tá? Então, é por isso que num bolo de chocolate, por exemplo, se usa o cacau, né, em pó, e o bicarbonato, porque ele, né, vocês já devem ter ouvido falar que o bicarbonato de sódio, ele acentua a cor do bolo de chocolate, e realmente por isso, porque ele tem essa capacidade, né, de reagir e acelerar essa reação, né, e dar uma caramelização aí melhor. Então ele realmente realça mais, né, a cor do chocolate. Então essa é a diferença, né? Então sempre lembrar, então você pergunta, posso substituir o bicarbonato de sódio pelo fermento? Vai depender muito da receita, né? Porque para o bicarbonato de sódio reagir, ela realmente precisa ter algum ácido, algum ingrediente ácido na sua composição. Então, quando você vai fazer um bolo de laranja, um bolo de limão, né, alguma
alguma coisa, algum biscoito que tenha limão, por exemplo, tem que ter algum componente aí ácido, que aí sim ele reage. Agora, tem receitas que você vê que usa bicarbonato de sódio e o fermento. Por quê? Porque o fermento, logo, os dois precisam de aquecimento para reagir, tá certo? Para produzir o gás carbônico, para fazer a massa crescer, né? Então, só que o fermento, quando você coloca no forno, né, ele rapidamente, ele já começa, na própria bancada, ele já começa a reagir. Né, um pouquinho. Quando você coloca no forno, ele reage imediatamente. O bicarbonato, como ele vai reagir com esse ácido primeiro, né, ele demora um pouquinho mais. Então, por isso que, né, às vezes na receita mistura um e outro, porque você quer que dá essa acelerada, quer dizer, ele já reage e cresce imediatamente, mas em compensação, o bicarbonato lá vai te dar o quê? Uma caramelização, por exemplo, melhor, né, do açúcar, num bolo, por exemplo, ele vai deixar, né, vai acentuar, né, essa caramelização aí no bolo. E né, a gente sempre pensa em bicarbonato de sódio usado para fazer bolo, né? Mas eu uso muito, e no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, tem, né, um vídeo que eu ensino como você tirar a acidez, é rapidinho, é uma dica rápida, como tirar a acidez do tomate, de um molho de tomate. As pessoas normalmente colocam açúcar. Tudo bem, o açúcar ele até tira, é o que eu falo lá no vídeo, ele mascara, né, a acidez, mas na verdade, para tirar mesmo a acidez, né, do molho de tomate, se você colocar bicarbonato de sódio, você vai não ter medida certa, né, você vai colocando as pitadas lá e tudo, vai colocando aos pouquinhos e você vai experimentando e ele tira a acidez, né, por quê? Porque neutraliza, tá? Então, toda vez que eu vou fazer molho de tomate aqui, eu uso bicarbonato para poder equilibrar a acidez, para tirar essa acidez aí do molho de tomate. Não uso açúcar. Então, quem nunca experimentou, experimenta a próxima vez que você for usar um molho de tomate aí, né? Tenta colocar, né, o bicarbonato. Vai colocando aos pouquinhos, né? E eu fiz uma pitada aqui. Gente, tem muitas pessoas que perguntam, nossa, o que é esse negócio de pitada? Né? A pitada, na verdade, não é uma medida exata, porque vai depender do tamanho do seu dedo, né? Então, a pitada é tudo que você consegue pegar assim, tá? Então, quando você tem um açúcar, o que você conseguir pegar com esses 3 dedos assim, né? Quando fala uma pitadinha, é com esses 2 normalmente que a gente usa. Mas a pitada, você pegar uma pitada, né? É isso aqui, o que você conseguir. Mas isso é muito variado mesmo. Então, a gente usa esse termo, eu até uso também uma pitada de sal. Uma pitada, por quê? Porque é uma coisa a gosto, né? Mais a gosto. Então, você vai colocando ali, você vai experimentando. Mas não é uma medida exata, tá? Vai depender aí, né, de cada um, né, o jeito que você pega, mas a pitada significa isso, do que você consegue pegar aqui com os dedos, tá? Então, em relação ao bicarbonato, é isso, tá? Que eu quero que vocês agora saibam essa diferença, é que ele precisa de então, por exemplo, ele precisa de um ácido. Você vai fazer, por exemplo, um bolo, né? Um bolo de iogurte. Você pode usar, porque o iogurte, ele já é um ingrediente que tem uma acidez, então ele vai funcionar com bicarbonato, né? Então dá para usar o bicarbonato. Mas um bolo normal, né? Se você usar, né, o bicarbonato, ele não vai reagir tanto quanto, por exemplo, um fermento. Então sempre lembra que o bicarbonato, ele precisa de um ingrediente ácido e temperatura, aquecimento, para poder ele reagir. Deixa eu ver se eu tenho aqui o bicarbonato. Olha só, né? Ele chama Tansan aqui no Japão, tá? E assim, eu não sei se vocês, deixa eu ver se eu tenho um outro aqui, não. Eu não sei se vocês já viram, uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado aqui no Japão é assim. Aqui tem, quando você vai no seu mercado, tem baking powder, né? E tem baking soda. Já ouviram isso? Vocês já viram aí nos mercados? Porque às vezes o bicarbonato de sódio, ele não tá como Tansan,
ele tá como baking soda. Se ele tá baking soda, né, é o bicarbonato de sódio, tá bom? Soda, bicarbonato de sódio, né? E quando tá baking powder, aí ele é o fermento em pó, tá? Então não confundam baking powder, fermento em pó químico, né? E baking soda, que aí é o bicarbonato de sódio, que também é chamado de tansa, tá bom? Então depois, né, eu vou mastigar mais esse assunto do bicarbonato aí, mas eu acho que, né, se vocês já sabem essa diferença aí e como que ele reage, já fica fácil. Na hora de usar, que você vê uma receita lá, você ver. Se ela tiver algum ingrediente ácido, não precisa ser ácido igual limão, porque tem uma acidez, por exemplo, o cacau, né, o chocolate em pó, o cacau em pó, ele tem uma acidez. Aí você pode usar o bicarbonato, que ele vai te dar uma cor melhor, né? Ele vai reagir aí, ele vai te dar uma cor mais acentuada do chocolate, vai ficar um bolo mais bonito, né? Quando você quer uma receita que te dê uma cor, uma caramelização melhor, aí você usa o bicarbonato, tá? E se não, é o fermento em pó normal, porque o fermento em pó, né, a composição dele e do bicarbonato, né, quimicamente né, eles são diferentes, são fermentos, mas eles reagem de forma diferente. Beleza, gente? Beijo!